Pronto, tá online. Aí, só me libera aí no Athens. Tá, deixa eu liberar aqui. Sidney allowed to talk. More. More também? Por que more? More. Porque é para mim poder ser administrador. Ah, tá. Então, no caso, coloco promote. Isso. Tá, só no seu caso, né? Isso. Aí o restante é aqueles que a gente conversou. Seria allowed to talk, Augusto allowed to talk e Marcos Sabino allowed to talk. Já tem quantos aqui liberados? São, deixa eu ver, 1, 2, 3. Vou colocar o Adilson também aqui. Vou colocar 3. 4 pessoas liberadas. E agora, lower all hands. E aqui para eu poder fazer aquilo sobre o... para liberar para todo mundo ler. Onde que está? Ali, vai no texto. No chat. Tá. All panelists and panelists in attendance. Boa noite, Vera. Good evening. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Temos 2 recados importantes para o pessoal que está participando. Good evening. Participando do curso Builderall. O primeiro recadinho seria que o material estará disponível, depois de 24 horas estará disponível na plataforma. Então há um tempo aí de edição no qual eles precisam para poder estar editando e liberando na plataforma. Então demora aí umas 24 horas, tá bem? Outra informação antes de começar a aula aqui é que, como entra bastante pessoas, as 5 primeiras pessoas que entrarem, eu estarei liberando elas, no qual elas poderão interagir. Eu escolherei um exemplo, falar, Augusto, repete comigo a frase X. Aí se o Augusto não responder, aí eu pego escolho uma outra pessoa ali no qual está ali disponível, tá? Então não tem como liberar todo mundo, mas as 5 primeiras, vamos dizer assim, nós estaremos liberando. Então, mais uma vez, só para reforçar, o material estará disponível na plataforma, o vídeo no qual já é editado, depois de 24 horas. E as 5 primeiras pessoas que entrarem, nós estaremos interagindo, estarei liberando elas para poder participar da aula, ok? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de inglês. Primeiramente, revisando um pouco de ontem, tá? O que foi dado ontem. Augusto, você me ouve bem? André, deixa eu ver. André, Anderson Luiz, me ouve também ou não? Fala alguma coisa aí para eu ouvir, por gentileza. Tereza, Vera, deixa eu ver quem que é aqui, quem mais tem aqui. Vamos ver. Augusto Moreira, você está me ouvindo ou não? Sidney, com certeza está, né, Sidney? Então você pode liberar a Vera também, que ela está respondendo. Deixa eu colocar, deixa eu achar onde que ela está aqui, né? A Vera como allowed to talk. Deixa eu achar aqui, pera lá. Boa noite, Vera. Good evening. Opa, allowed to talk. Perdão. Vera, boa noite. Good evening. Tá me ouvindo? Acho que o pessoal deve estar com vergonha de falar. Pode falar, Vera. Eu não vou morder, não. Pode falar um oi, tá bom? Pra gente poder interagir. Poderia falar um oi, por gentileza? Talvez eles estão sem mic também. Provavelmente. Eu vou liberar mais pessoas aqui para ver se alguém... Pode liberar o Adilson, que eu acho que ele tem. Adilson, me ouve? Good evening, Adilson. Daniele, Marcos Sabino. O pessoal está um pouquinho com vergonha, eu creio. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Quem falou aí? O Anderson? Paulino. Perdão? Antônio Paulino. Antônio Paulino. Antônio Paulino. Good evening, Antônio Paulino. Tudo jóia? Ótimo. Então, beleza. Eu vou estar interagindo contigo a princípio, pode ser? Pode. Então, beleza. Bem tranquilo, tá? O importante é
eu costumo dizer que é importante a gente entender, praticar e depois, naturalmente, vai ficando mais familiar. Vamos lá, vou compartilhar a tela do livro aqui. Você participou da aula ontem? Sim. Beleza, então vamos lá. A aula de ontem, vamos dar uma breve recapitulada. Ela está falando sobre o número 5, nós falamos do listening, your name e place. Produção comigo lá, por gentileza. Antônio Paulino, listening, your name, please. Então, qual que é a tradução desse tal de listening, your name, please? O que você entenderia disso daí? Você lembra ou não? O listening, eu não entendo, mas your name é seu nome, por favor. Isso, muito bem. Então, listening é o trabalho de ouvir. Ouvir seu nome todo. É o trabalho de listening que a gente faz para poder ouvir a pronúncia das pessoas. Então, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Produção comigo lá, por gentileza. How do you spell the names? The names. O que é legal a gente observar nessa frase? Que nós temos ali uma frase que tem uma pergunta. E o que tem antes do you ali, Antônio Paulino? Não tem a letra D-O, o do? Tem, do. Então a gente começa a entender que, em inglês, para a gente fazer perguntas, a gente vai de 0 a 10, de 0 a 100%, 99,9%, nós vamos precisar de um auxiliar. Todavia, em português, nós não temos auxiliar de pergunta. Sim. Concorda comigo? Concordo, plenamente. Então vamos lá. Quando eu uso esse auxiliar do, antes do pronome you, que é o pronome você, ele serve para fazer perguntas sobre o quê? Lê para mim a palavra depois do pronome you, spell. The names. Isso, então a gente pergunta, a gente usa o auxiliar do para saber sobre um verbo. Tá bem? Vamos lá, seguinte ali, ó, listen and check. Pode produzir o som, listen and check. Isso, muito bom. Ouça e verifique. Esse tal do check é você dar uma assinalada. Produção comigo, Paulinho. The correct answers. Que tipo de respostas? Das respostas corretas. Então, nós temos duas situações aqui. A primeira, nós temos dois nomes, o Kate e o Kate. Isso, todavia, o primeiro Kate começa com K. Produção comigo, K. A-T-E. O segundo Kate tem o som de C. A-T-E. O que nós vamos fazer? Ontem eu passei esse listening sem a escrita, no qual fica mais difícil. Hoje nós vamos acompanhar o listening com a escrita e a tradução, ok? Ok. Então vamos lá, vou ver se aparece na tela aí, por gentileza. Apareceu aí na tela? Apareceu a tela. Então vamos lá, produção comigo. Ó. Is your name Kate Lopes? Is your name Kate Lopes? Isso. Se o seu nome é Kate Lopes. Seu nome é Kate Lopes. A pessoa B vai falar, that's right. That's right. O que seria esse that's right? É a tradução que está aí. Correto, né? Correto. A pessoa vai perguntar, how do you spell your first name? Produção, por gentileza. How do you spell your first name? Isso, só a palavrinha your, produção da palavrinha your. Your. Isso, então é como se soletra. Como se soletra seu primeiro nome. Isso, muito bem. Aí ela vai responder, it's Kate. It's Kate. Aí ela, quando ela fala it's Kate, provavelmente ela vai soletrar para a pessoa entender. Vamos lá. It's C-A-T-E. Isso. Aí a pessoa vai falar, ok, thank you. Ok, thank you. Tá, agora a gente vai fazer o quê? A gente fez a leitura, temos a tradução. Você tem alguma pergunta a respeito desse contexto curto ou não? Não, aqui não tá mais bem entendido. Então vamos lá. A gente vai fazer agora o listening disso daí, tá? Tá. Só um minutinho. Exercise 5.
Listening. Your name, please? How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1, Is your name Kate Lopez? That's right. And how do you spell your first name? It's C-A-T-E. Okay, thank you. Bom, 2, Eric Russo. o que nós vamos fazer agora, Antônio? Nós vamos ouvir novamente, tá? Sim. O mesmo contexto, porém agora eu vou tirar aqui a escrita, a gente vai só ouvir a pronúncia e você me fala de 0 a 10 o que você conseguiu entender, Ok. tá bom? Vamos lá. Page 3, Exercise 5. Listening. Your name, please? How do you spell the names? Listen and check the correct answers. 1, Is your name Kate Lopez? That's right. And how do you spell your first name? It's C-A-T-E. Okay, thank you. Antônio Paulino, o que você entendeu? Deu para pegar alguma coisa? A palavra Kate, is your first name, how do you spell your name? Algo assim deu para você entender? Eu devo entender, principalmente no soletrar, né? Sim, legal. Então, assim, o que é muito importante? Como que algum dia nós vamos chegar a um nível para poder ligar o rádio, seja uma rádio americana, uma rádio britânica, australiana ou canadense. Ligar ali, entender tudo, ou pelo menos quase tudo, 80%, porque a gente nunca entende tudo, por mais que o nativo more lá, dependendo da área que se conversa, uma área de agricultura, uma área de construção. Cada segmento tem um vocabulário específico, concorda comigo? Sim, concordo. Como nós chegaríamos a um nível legal de entender pelo menos as coisas do dia a dia, em geral, normal, esportes, seriados, filmes de vários gêneros. Passando primeiro pela leitura, depois da leitura, entender o que está falando, prestar atenção nos auxiliares de pergunta, se é do ou se é o is, e a tradução. Ver se tem algum falso cognato, ver se tem algum phrasal verb. Então, tudo isso é necessário para quê? Para quando a gente ouvir alguma coisa em inglês, a gente ter uma ampla... entender amplamente o que está querendo dizer, ou pelo menos aproximadamente sobre o que se trata. Ok? Entendi. Então, vamos lá. Agora, depois de ler, traduzir e entender, geralmente eu escolho uma pessoa no qual, se você me permitir, vou interagir contigo. Sim. Eu vou perguntar para você assim, Antônio Paulino, how do you spell your first name? O que eu estou perguntando? Se alguém pergunta para você assim, how do you spell your first name? O que você entenderia de primeiro, ouvindo eu falar assim? O first name é o final do meu nome, né? O seu primeiro nome. Tudo que é first é primeiro, tá? Primeiro, first. O primeiro. Se eu pergunto, how do you spell your first name? Soletrar meu primeiro nome. Isso. Como soletra o seu primeiro nome? Como soletra meu primeiro nome? Você poderia soletrar para mim, por gentileza? A-N-T-O-N-I-O. Isso, muito bem. Ó, vamos lá de novo. Produção comigo agora, junto. Ó. A-N-T-O-N-I-O. É isso aí. Perfeito, muito bom. Obrigado por cooperar com a gente aí, com a interação. Não, fica à vontade. Fica à vontade. Deixa eu perguntar aqui para o pessoal aqui se alguém mais quer interagir. Antônio é você, né? Augusto Monteiro, gostaria de falar? Deixa eu ver, Augusto, quem mais tem aqui? Daniele Tavares, Vera, Tereza. Acho que todo mundo com vergonha, viu? Vai ser você mesmo hoje. Olá, você me escuta? Oi, estou ouvindo. Se puder falar um pouquinho mais alto, seria legal. Quem está falando, a Vera ou a Tereza? Nenhuma das duas, Daniele. Passei longe. Desculpa, Daniele. Good evening, Daniele. Tudo bem? Good evening. Beleza. Então, o good evening, geralmente nós saudamos
uma pessoa das 5 horas da tarde às 22 horas é o período evening, tá bem? Ah, ok. Então, sempre para nós saudarmos alguém, sempre com good evening. Tá bom? Ok. Que é uma boa noite, mas aquele entardecer, né? Você participou da aula ontem, Daniele? Não, a primeira aula que eu estou conseguindo participar agora. Tudo bem. Tá conseguindo acompanhar? Como que você tá? Então, eu só fiquei sem saber direito lá na plataforma de qual a sequência daquele monte de arquivo do Google Drive, qual a sequência exatamente a seguir, porque eu fiquei perdida no sentido de não sabia se precisava de alguma sequência para aula, mas só isso. Não, tudo bem. Na verdade, a sequência da aula é de que eu vou estar compartilhando o livro aqui, nós vamos estar interagindo no livro, tá bem? Ah, tudo bem. Tem um livro, né? Então tá bom. Isso. Vamos produzir aqui. Agora, na verdade, a gente vai fazer a leitura. Se você me permitir, nós interagiríamos junto, tá bem? Pode ser? Pode ser. Então, vamos produzir o som comigo lá. Eric Russell. Eric Russell. Muito boa pronúncia, viu, Daniel? É muito comum em inglês, seja ele qual for, americano, britânico, australiano, canadense, sempre nós falarmos nosso primeiro nome e o último nome, que geralmente é o nome de família, não é isso? Isso. O nome do meio, geralmente, nós não mencionamos, eles não mencionam. Então, vamos lá. Mais uma vez. Eric Russell. Eric Russell. Is your first name spelled E-R-I-C. Isso. Então, o que ele está falando? O que está em amarelo é a tradução. Lê para mim lá, por gentileza. Eric Russell. Seu primeiro nome soletrado é E-R-I-C. Isso, muito bem. Aí, o que o Eric fala para ela? No. My name is spelled. My name is spelled. Yes. E-R-I-C-K. Isso, então o nome dele soletrado é E-R-I-C-K, certo? Sim. Então vamos lá. Aí o que a moça vai falar? A moça do áudio ela vai falar isso daqui, ó. Produção por gentileza. I'm sorry. Could you repeat that? Isso, me desculpe, né? Poderia repetir, por favor. Aí ele vai repetir. It's E-R-I-C-K. Aí ele tá falando E-R-I-C-K. A próxima fala é da mulher novamente, a que perguntou para ele o nome dele. Oh, it's Eric. Pode produzir o som. It's Eric. With a C-K. Isso. Got it. Então vamos lá. Tradução de It's Eric é esse tal de essas exclamações é o nosso né? Tipo, surpreso. E-R-I-C-K. O with, a tradução aí é com, tá, gente? Coloquem aí no papel para vocês saberem que o W-I-T-H é a palavrinha com. E a letra A é o artigo indefinido ou uma, tá bem? Tá. Anotem também isso aí que é importante. O A é ou uma. E ela fala CK. E o que é o got it? O got it, observe que quando nós temos uma palavra, um verbo, no passado ou no presente, e acompanhando dele um pronome, uma preposição, normalmente nós fazemos a junção, linkamos tudo e produzimos o som de got it. Se falar bem pausado ou pausadamente, nós falaríamos got it. Mas o som que você vai ouvir de 0 a 10 ou de 0 a 100% sempre got it. Produz o som comigo, por gentileza. Got it. Isso, bacana. O que é got it? Entendi. Isso aí. Agora o que a gente vai fazer? Depois de ler em inglês, acompanhar a tradução, entender o verbo, a gente consegue ver claramente ali na primeira linha
a pessoa fala, Eric Russell, is your first name spelled? A gente consegue ver já o verbo spell no passado, sendo conjugado, soletrado. Em inglês, nós temos verbos regulares e irregulares. São duas classes de verbo. Esse verbo com ed é o verbo regular, que o passado dele nós acrescentamos ed. Tá bem? Sim. Então tá bem. Então agora o que nós vamos fazer? Você tem alguma dúvida antes de a gente fazer o listening ou não? Não necessariamente. Agora, já que você falou do verbo, Sim. esse got it não é verbo. Ou é verbo? O got é o passado do get. Uhum. Na verdade, existe o verbo get e ele tem inúmeras traduções. Essa aqui é uma delas. O que eu falo para os alunos, geralmente? Como você falaria para alguém, entendi, usa esse tipo de fala, got it. Eu poderia pegar o verbo ao pé da letra, é o verbo understand, e colocar no passado, understood. Mas fica muito formal. É muito usual esse modo de falar got it. Não é gíria, não é nada de aquela linguagem pejorativa, é comum. Tá bem? Sim. Tá. É comum, não é nada pejorativo. Não posso falar besteira não, né? Não. Tudo que é ensinado aqui é bem assim, no sentido, ou é bem formal, ou é comum. Tá. Em situações que nós conversamos entre amigos, amigas, ou situações que nós conversamos entre um patrão, ou abordar um policial, ou abordar um juiz. Então, a gente consegue ver que juízes, pessoas mais velhas, nós tratamos com títulos. Pessoas mais comuns, no caso de família, amigos, nós temos um vocabulário um pouquinho mais informal, mas não é gíria. E também não é pejorativo, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Ouvir o listening desse pequeno parágrafo, olhando, ouvindo e lendo ao mesmo tempo, tá? 2. Eric Russo. Is your first name spelled E-R-I-C? No. My name is spelled E-R-I-C-K. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's E-R-I-C-K. Oh, so it's Eric with a C-K. Got it. Agora, normalmente, nós 3. temos novamente o mesmo listening sem a escrita, para ver se vem a memória da situação, tá? E-R. Eric Russo. Is your first name spelled E-R-I-C? No. My name is spelled E-R-I-C-K. I'm sorry. Could you repeat that? Yes, it's E-R-I-C-K. Oh, so it's Eric with a C-K. Got it. Daniela, deu para entender alguma coisa? Depois de fazer a leitura, de você entender, depois de ler, e depois quando você só ouviu o áudio, o que você achou? Daniela, tá por aí? Desmutei o microfone. Achei você- tranquilo. Deu para entender de 0 a 10 quantos por cento? 10 aqui fala devagar. Quando a gente assiste alguém falando em inglês na TV, num filme, é que é difícil, porque eles falam muito rápido. E tem junções, tá, Daniela, de palavras que nem o got it. Se a gente não souber que got it é o got it, a gente nunca vai entender. Então, assim, é claro que está numa velocidade um pouco mais devagar. Mas gradualmente nós vamos aumentando, tá? Tá. Então vamos lá, para a terceira conversação. Quem gostaria de participar? Tereza? Tereza, Vera, Antônio? Eu estou aqui. Então vamos lá, Antônio, vamos falar um três lá. Todos são comigo, Antônio, por gentileza. My name is, tem dois, tá? O primeiro a gente vai desconsiderar o IS, que já está abreviado. Vamos lá, my name is Sophia Peters. My name is Sofia Peters. Sofia Peters. Peters. Ou Peters, não tenho certeza. Peters. Meu nome é Sofia Peters. Thank you, Sofia. Thank you, Sofia.
That's That's S-O-F-I-A. S-O-F-I-A. Então a pessoa fala, obrigado, Sofia. Já soletra o nome dela, né? Vamos lá. No, it's spelled No, it's spelled S-O-P-H-I-A. S-O-P-H-I-A. A tradução, não, é soletrado, S-O. S-O-P-H-I-A. Muito bom. Oh, excuse me. Oh, excuse me. Tipo, né, uma maneira também de a gente falar, desculpe-me, né? Depois ela soletra novamente. S-O-P-H-I-A. Isso. Aí a Sofia fala, that's right. That's right. Aqui é mais simples esse contexto, né? Esse parágrafo fica mais tranquilo. Alguma dúvida aqui em específico, Daniele ou Antônio Paulino? Não, Marcos, foi tranquilo. Tereza? Não, aqui tá tranquilo. Não, bacana. Então vamos lá. Vamos fazer um listening agora disso daqui ouvindo, tá? E lendo. 3. My name is Sophia Peters. Thank you. Sophia. That's S-O-F-I-A? No, it's spelled S-O-P-H-I-A. Oh, excuse me. S-O-P-H-I-A. That's right. Tranquilo, né? That's right. Vamos lá. 4. Deixa eu ver se eu tenho o número 4 também escrito, que eu creio que eu não lembro se eu fiz. Mas se eu não fiz, a gente vai continuar no livro. Bom, eu não tenho o 4 aqui, mas eu vou passar de qualquer forma para vocês ouvirem, tá bem? Vou pedir o feedback para vocês e falarem para mim se entenderam, o que entendeu ou não. Your name, please? It's Zachary Tanaka. Is your first name Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Oh, so it's Z-A-C-H-A-R-Y. Thank you, Mr. Tanaka. Passa mais uma vez, tá? Porque nós não temos a escrita, fica um pouquinho mais difícil de entender. Page 3. Is your first name your name, please? It's Zachary Tanaka. Is your first name Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Oh, so it's Z-A-C-H-A-R-Y. Thank you, Mr. Tanaka. Antônio Paulino, deu para pegar alguma coisa ouvindo sem ler? Um pouquinho. É um pouco mais difícil, né? Eu também não peguei, eu não fiz a escrita dele, tá? Acabei esquecendo. Esqueci que eram 4, na verdade, só fiz as 3 primeiras. Mas vamos voltar no livro lá e dar continuação. Deixa eu ver o que tem de boa aqui. Esse aí foi de onde, Mr. Tanaka? É tipo Zachary Tanaka, né? Que é o nome da pessoa, né? Vamos lá. A próxima folha está falando sobre... Vamos ver. A gente abordou ontem, nós abordamos como tratar alguém, né? Então a gente falou do Miss e do Mrs., e do Miss e do Mr., títulos. Fizemos o listening. E hoje nós vamos falar de saudações. Como saudar alguém, tá? Sim. Vamos ver aqui. Ali, ó, no number 7. Produção comigo lá, por gentileza, Antônio Paulino. Speaking. Good morning, Taylor. Ali, ó. Repete depois de mim, tá? Ó. Number 7, speaking. Tá. Produz lá, speaking. Speaking. Saying hello. Saying hello. A unidade 7, ela vai abordar como nós cumprimentamos alguém de uma maneira informal e um pouco mais formal, tá bem? Então, o que é o saying hello? É dizendo olá. Listen and practice. Pode produzir, Antônio. Listen and practice. Ouça e pratique. Ouça e pratique. Ali tem vamos ver a primeira fala. Pode produzir no som depois de mim. Hi, Mia and Gina.
Hi, Mia and Tina. How's it going? How's it going? Isso, então o que é hi? O que é esse H-I? É oi. Olá. Olá, oi, né? É. E Mia and Tina tudo indica que é a criança e a mulher. É. Esse how's it going? O que seria um how's it going? How's it going? How's it going? Como... Traduzindo ao pé da letra fica bem estranho, né? Parece que é como isso vai indo. Parece. E na verdade, how's it going é quando você quer cumprimentar alguém que você já conhece. Quer perguntar, e aí, como anda? Como vão as coisas? How's it going? Entendi. Como vai? How's it going? Aí a resposta da Mia e da Gina. Vamos lá. Great. Great. Thanks. Thanks. How about you? How about you? Sandra. How about you, Sandra? Isso. Então vamos lá, mais uma vez. Again. Great, thanks. Great, thanks. How about you? How about you? Sandra. Sandra. O que é a palavrinha great? É sinônimo de alguma coisa boa, tá? Tipo, maravilha. É ótimo. Ótimo, obrigado. Obrigado. E essa palavra, how about you? Como está você? Seria, na verdade, quando você fala para a pessoa assim, and you, é um sinônimo, vamos dizer assim, de and you, e você? E você? Então, toda essa palavra, essa frase grande, how about you, é nada mais, nada menos que quando você pergunta para a pessoa, e você? E você? Tá bem? Tranquilo aí? Tá tranquilo, tá fácil. Vamos lá. Daniela, gostaria de interagir no próximo quadro, número 2? Posso, sim. Então vamos lá. Produz som depois de mim, por gentileza. Good morning, Taylor. Good morning, Taylor. How are you? How are you? Então, deixa eu ver aqui. Taylor, tudo indica que é menina, né? Porque está sendo tratado sem título. Vamos lá. Bom dia, Taylor. Como vai você? Certo? Certo. A resposta da Taylor. I'm just fine. I'm just fine. Mrs. Rodrigues. Mrs. Rodrigues. Thank you. Thank you. Então ela estava falando o quê? O que é I'm just fine? Eu estou bem? Exatamente isso. Muito bom. Ou seja, o just ali, ele só está o quê? Ele só está enfatizando um pouco do adjetivo, que é a palavra fine. E Mrs. Rodrigues é senhora Rodrigues, que no caso, o Mrs., que é o MRS, é uma mulher casada. Nós usamos esse título para mulheres casadas, tá bem? Tá. Vamos lá, agora no próximo lá. Vamos continuar contigo, Daniele? Depois eu chamo o Paulo novamente. Vamos na figura número 3. Depois de mim, por gentileza, produz o som. Good afternoon, Amanda. Good afternoon, Amanda. How are you? How are you? Isso, boa tarde, né? Isso. Como vai você? Agora a Amanda responde. Pretty good. Pretty good. Thanks. Thanks. How are you doing? How are you doing? Muito bom. How are you doing, né? How are you doing? Isso, how are you doing? Então ela responde o quê? O que é pretty good? O que você entenderia? Se você falar? Muito bem. Isso, então pretty, ele é tanto o adjetivo bonita, que é um adjetivo que nós usamos para mulheres, mas também ele exerce uma função de advérbio. O que é um advérbio? O advérbio, ele qualifica um adjetivo ou um próprio advérbio. É muito interessante quando a gente usa a palavra pretty, porque ele denota muito, muito bem, obrigado. Tá bom? Então, o advérbio nós chamamos de adv. O pretty tem duas qualificações. A primeira, ou ele é um adjetivo, ou ele pode ser também um adv. Por que eu estou falando isso? Porque todo advérbio, ele qualifica o adjetivo. Não qualifica substantivo. Nós não podemos usar o pretty para falar de muita água, com pretty water. Não funciona. Então, pretty, ele é um advérbio e um adjetivo. Mas quando eu sei que é advérbio, quando eu sei que é adjetivo? De acordo com o contexto, se vier antes de um adjetivo, o pretty está exercendo a função de adv, ou seja, um advérbio. Está simplesmente qualificando o adjetivo, seja ele positivo, seja ele negativo. Poderia ser pretty bad, muito ruim, muito mal, né? Muito ruim.
mas graças a Deus que é muito bom. Então, Eu lembro, pode falar, por favor. eu lembro que eu aprendi na escola de very good. Então, o very good, existem assim, Daniele Tavares, alguns sinônimos de very. Existem palavras no qual exerce a mesma função do very, no qual o pretty seria uma delas. O pretty tem duas qualificações. A primeira tem a qualificação de adjetivo, que nem aquele filme antigo, Pretty Woman, né, uma mulher bonita. Ou pretty good, pretty bad, pretty hot, muito quente, pretty cold, muito frio. Ele vai sempre qualificar um adjetivo, tá bem? Tá. Então vamos lá. A tradução, muito bem, obrigado. Como vai você? How are you doing? Como anda? Como vai você? Seria um outro sinônimo de how's it going? How are you? Tranquilo? Tá, tranquilo. Vamos lá. A última lá, Antônio Paulino, por gentileza, tá por aí? Não, sim, estou esperando. Todos são comigo. Good evening, Miss Roy. Good evening, Mr. Horn. Miss. Miss. Isso. Good evening, Miss Horn. Hello, Mr. Cooper. Hello, Mr. Cooper. How are you? How are you? Isso aí, ela tá falando lá, Sr. Cooper, que é um homem provavelmente casado ou solteiro, mas acima dos 30, é comum usar por título. Aí ele fala, I'm okay. Thank you. I'm okay, thank you. Estou bem, obrigado. Pessoal, o horário, infelizmente, chegou ao fim, tá? Temos aí 5 minutos para tirar dúvidas. Eu vou dar o stop sharing aqui para não compartilhar mais a tela. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas a respeito do que não entendeu, o porquê disso, o porquê daquilo. É muito importante sempre estar entendendo o que está acontecendo. Vocês podem escrever para minha dúvida ou simplesmente falar para eu poder estar ajudando vocês. Tem alguma dúvida específica? Não entendi isso, o pretty não está claro para mim. Eu dou alguns exemplos aqui de quando usar, quando não usar. A palavra how's it going? How are you? How are you doing? Por que tudo tem 3 formas de cumprimentar alguém? Não pode ficar só no how are you? Pode falar só how are you? Mas também a gente pode falar how's it going? How are you doing? São maneiras diferentes de saudar alguém. Tá bem? E lembrando, se nós saudamos uma pessoa acima dos 30, sempre por título, porque é assim que eles gostam de ser tratado. Para você chamar alguém pelo nome, você tem que ter uma certa intimidade com a pessoa. Alguém gostaria de... A Tereza está falando aqui alguma coisa. Vamos ver. Tereza. Tentei falar, mas o meu áudio não funcionou. É uma pena, Tereza. Eu te chamei aí, mas deu para interagir com o Antônio Paulino. Eu agradeço, Antônio, a participação. Deixa eu perguntar. A da Daniele também, se não me engano. É Daniele, agradeço também, Daniele. Eu tenho uma pergunta. Então, pode falar. Você fala aí, o título, Mister, acima de 30. Como é que a pessoa vai identificar mais ou menos? Esse aproximado ou... Como é que faz saber isso? A gente tem que ter o tal do feeling, né? Um exemplo. Aparência. Tem pessoas que normalmente aparentam ser bem mais novos do que são. Mas às vezes, na dúvida, fala o mister. Se a pessoa fala assim, não, mister, não, mister, a gente não fala mais de mister. Entendi. A pessoa perguntou, porque ela deu uma liberdade, deu uma certa autonomia pra gente. No caso aqui, senhor, às vezes a pessoa não gosta de chamar de senhor. Não, mas aqui no Brasil, a gente é meio... A gente tem isso com a gente, mas lá é muito comum. Eles se sentem respeitados. Daniela, alguma dúvida? Não. Eu ia até comentar, quando ele falou esse negócio do mister, aqui a gente não tem nem 18 anos. Quando tem, né? As pessoas têm, as pessoas na loja costumam chamar a gente de senhor e senhora. Desde cedo. Acho que é uma questão de respeito mesmo, de tratamento. Sim, é muito legal a gente tratar, se possível, por títulos, porque geralmente a gente trata as pessoas da forma que nós gostaríamos de ser tratado, com educação, às vezes formalidade, respeito. É muito legal isso daí. Tá bem? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Poderia pedir para acertar o acesso pelo mobile. Não aparece o botão de entrada na sala. Grato. Vamos estar vendo aí, Adilson, tá? Salles, como poderemos ajudá-lo nisso aí. Eu gostaria de agradecer a aula de segunda dia aqui.
Mais uma vez, é um prazer para eu estar aqui com vocês, para a gente estar aqui com vocês, para poder ajudá-los, para eu poder ajudá-los aí no que precisar. Qualquer dúvida, não pense duas vezes, perguntem. O importante é aprender com qualidade. Velocidade é com o tempo, né? Ninguém nasce correndo. A gente tem que primeiro, passo a passo, entendendo o idioma. A gente vai ver claramente que é bem diferente, não bem, mas um pouco do nosso português aí, tá bem? Então, gente, estamos finalizando por hoje. Mais uma vez agradeço, Antônio, Daniele, a todos aí. Good evening, everybody. Como é antes das 10, good evening. Good evening. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Até.